Você é o cara, não tem nem como falar de você se não for para elogiar. Romero tá voando, são 6 gols em 3 jogos, é impressionante os números do Romero, principalmente no retorno da Copa do Mundo. A gente vai acompanhar um pouquinho melhor dessa trajetória do agora, talvez, falso 9, camisa 9 do Corinthians. Dá só uma olhadinha. Todo corintiano está se perguntando o que aconteceu com o Romero. Antes da Copa do Mundo, por exemplo, ele não tinha marcado nenhum gol no Brasileirão. Mas depois... Romero! O maior artilheiro da Arena Corinthians! Romero! Ele virou manchete. Depois da paralisação, o Corinthians marcou 9 gols e 7 foram do Romero. O que aconteceu? Como pode o Romero ter marcado 6 gols nos últimos 3 jogos? Porque ele vem sendo o destaque do Corinthians? Analisamos tudo e tá aqui a resposta. Repare que em todos os gols há uma coisa em comum. O Romero está dentro da área, num novo posicionamento. Com Osmar Loz, Romero tem atuado cada vez mais centralizado, mais próximo do gol, como se fosse um centroavante, um falso 9. No título do ano passado, com o Carille, por exemplo, o Romero atuava mais pelo lado, tendo uma importância mais tática, enquanto o Jô jogava como a referência de ataque. Com a saída do Jô, o Romero continuou atuando pela ponta, porque quem fazia a função do falso 9 era o Rodriguinho. Mas aí o Rodriguinho foi embora e chegou a vez do paraguaio brilhar. A fase do Romero é tão boa que ele está pertinho de igualar a melhor marca dele no Corinthians. Em 2016, ele fez 15 gols. Ele já está com 12 nessa temporada. E tem campeonato ainda, amigo. Só faltam 3 golzinhos. E do jeito que a coisa tá, essa marca pode ser quebrada semana que vem. Tá soltinho, tá confiante, já falou que joga de falso 9, joga de 9, joga pelos lados do campo também. O negócio é tá jogando. Caio Maciel tem as informações do Corinthians pra gente, acompanhou o treinamento de hoje. Caio, o Romero é um antes e outro depois da parada e o Corinthians também, né? A equipe já mudou, já tá tentando encontrar o melhor futebol e tem conseguido bons resultados. Boa tarde pra você, parça. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde para todo mundo que acompanha. Tá na área, perfeito, né? O Romero é um antes e depois, o Corinthians também, muito por causa até de algumas circunstâncias e do trabalho de tempo, né, que eles tiveram para trabalhar na Copa do Mundo, né? Hoje o Corinthians se reapresentou depois da vitória de ontem sobre a Chapecoense por 1-0, o gol do Romero. Vocês falaram aí, né? A gente mostrou uma reportagem do Romero. Ele fez 7 gols desde a volta da Copa do Mundo, né? 6 nos últimos 3 jogos. Hoje ele é o maior artilheiro do Corinthians na temporada com 12 gols. É o maior artilheiro também da história da Arena Corinthians com 27 gols. Então ele é um cara que ele tem vivido uma fase muito boa. Ele até admitiu ontem depois do jogo que ele vive a melhor fase desde que ele chegou no Corinthians em 2014. Está muito próximo de superar a maior marca de gols nele numa temporada. Faltou só mais 3. E ele assumiu essa titularidade, esse falso 9, como você falou, né, Bárbara, no jogo contra o Botafogo, por uma circunstância, porque o Roger, o centroavante, não estava. O Jonathan se machucou naquela partida e o Osmar Loz bolou isso de colocar ele mais próximo à área como um falso 9. A gente falou do Osmar Loz, né, também, que o Corinthians é outro depois da Copa. Antes de começar a parada da Copa do Mundo, o Osmar Loz tinha feito 7 partidas pelo Corinthians. Só tinha tido uma vitória contra o América Mineiro, que vinha numa fase muito ruim. Depois da Copa do Mundo, o Osmar Loz é outro praticamente, né? São 8 partidas, 6 vitórias, 1 empate e só 1 derrota. Tudo bem que nesse meio aí tem 3 amistosos, mas mesmo sem a gente tirar os amistosos, são 6 jogos, 5 vitórias e apenas 1 derrota. Quer dizer, né, são números muito positivos para um treinador que vinha sendo contestado e com vitória vai ganhando mais confiança. O treino de hoje foi um treino bem leve. Quem jogou ontem contra a Chapecoense fez só academia, aquele treino regenerativo, eles nem passaram muito por aqui, né? A gente só viu mais os reservas, quem jogou muito pouco ou quem não atuou. E quem não atuou, que estava de volta no campo e pode ser reforço para o jogo contra o Atlético Paranaense, no sábado pelo Campeonato Brasileiro, é o Roger, atacante, o centroavante que não joga aí há 3 rodadas pelo Corinthians. Ele já está recuperado, estava com uma lesão, já está 100%, deve ser titular inclusive, porque o técnico Osmar Loz deve poupar alguns atletas, né?
O Roger vai ter então mais uma oportunidade de mostrar o trabalho dele com a camisa 9 do Corinthians. Outro retorno, o Ralf, que é um ídolo corintiano, né? O volante Ralf que pode ter essa oportunidade também por essas circunstâncias. O técnico Osmar Loss, que vai ter que poupar alguns atletas, também porque ele está recuperado. Ele tem um problema do joelho que é meio crônico, mas esse não vinha sendo a lesão dele de momento, e sim uma lesão na panturrilha, está 100% recuperado. Apesar da parte física não estar ideal, ele deve sim ajudar o Corinthians dentro de campo nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Outro que está de volta, esse um pouco mais inteiro, né, o Cleison, que ele passou por uma artroscopia no joelho nessa parada da Copa, se recuperou, participou de alguns amistosos, voltou a jogar normalmente, foi titular contra o Botafogo inclusive. Ele só ficou de fora contra a Chapecoense porque ele teve um problema familiar, enfim, né, o enterro da sogra dele, por isso ele não pôde participar desse jogo contra a Chapecoense, mas ele reforça o time do Corinthians mais uma vez contra o Atlético Paranaense. Outra notícia aqui do Corinthians, Bárbara. O Henrique, zagueiro. A gente falou de poupar jogadores. Deixa eu recomeçar aqui do Henrique. Poupar jogadores porque muitos têm passado por uma maratona. O Henrique, zagueiro, é um deles. Tem 31 anos. Ele participou dos últimos 40 jogos seguidos do Corinthians. E detalhe, não foi substituído nenhuma única vez. Ou seja, ele merece um descanso, até porque senão a parte física uma hora pode gritar e ele pode se machucar, né? Então ele vai ser poupado para esse jogo, deve ser poupado para esse jogo. E ele tinha recebido propostas, né? O clube não foi revelado, proposta para sair do Corinthians. O contrato dele ia até o final de 2019. Até por causa dessas propostas, o Corinthians renovou o contrato com o zagueiro Henrique até o final de 2020. Essa renovação foi publicada hoje, né? O Corinthians não chegou a divulgar assim, mas foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. E a gente viu lá que o contrato com ele foi estendido até 2020. Outro jogador é o René Júnior, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, né? Mas está se recuperando, publicou aí fotos nas redes sociais falando dessa recuperação dele. E quem conversou com a gente, com a nossa equipe, né, com o meu parceiro Felipe Diniz, foi o Danilo Avelar, lateral esquerdo, que vem vivendo uma boa fase, né, Bárbara? Ninguém mais sente tanta falta assim do Sid Clay, lateral esquerdo, que deixou o Corinthians e foi para a Ucrânia. O Danilo Avelar está dando conta do recado. Ele veio do Torino da Itália por empréstimo de 1 ano, é corintiano de criança, de infância, está dando conta do recado e falou dessa adaptação dele ao Corinthians, ao futebol brasileiro, como está sendo jogar no Timão. Vamos ouvi-lo. Esse era o nosso objetivo, vencer. Lógico que poderia ter vencido de uma maneira mais confortável, sim, mas o importante era vencer para tirar vantagem, né? Um feito que ainda o Corinthians não tinha feito, que é vencer a Chapecoense na Arena, então conseguimos fazer isso ontem, então, mas o mais importante era sair com a vitória. Particularmente, eu poderia ter dado melhor, eu me cobro muito, né, em comparação aos outros jogos, mas era um jogo de inteligência, onde você está fazendo um mata-mata, então assim, não dá para se expor tanto, por mais que o saldo de gols não é válido, né, assim, só o resultado, mas assim, era um jogo mais de inteligência, sabíamos que a Chapecoense vinha, né, para brigar, para segurar ali atrás e tentar um contra-ataque, então assim, foi um jogo de cautela, de cadenciar ali o jogo e tentar explorar as oportunidades ali. Na Europa, você tem assim, mais um respeito tático, né? Eu costumo dizer que é um jogo mais de xadrez, onde todos respeitam as suas posições e todos tentam fazer aquilo que é feito na sua posição. Já aqui no Brasil eu notei que tem muito improviso, então assim, até para mim que sou um defensor, acaba sendo mais difícil conseguir marcar o adversário. Estou nessa fase também de adaptação de jogos, de parte física, né, de sequência, de treinar pouco e jogar mais, que lá na Europa é diferente, você treinava mais do que jogava. E também em relação à parte pessoal de cada jogador, de confrontar o adversário ali no pessoal. Tá, então Danilo Avelar conversando com a gente, falando até dessa diferença Europa, Brasil, 100% adaptado aqui pelo jeito que ele está jogando dentro de campo, né? O Corinthians faz mais um treino amanhã, antes do jogo de sábado à noite, o jogo de 9 horas da noite na Arena Corinthians contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo, Bárbara? Essas são as informações aqui então do frio centro de treinamento Joaquim Grava aqui em São Paulo. Por incrível que pareça, no Rio de Janeiro também tá um friozinho, tá? Vou só para nem fazer uma invejinha em você, tá frio por aqui também, pode acreditar. E o Avelar, ó, é um sonho da diretoria do Corinthians desde a saída do Arana, que foi pro Sevilha no fim do ano passado e acabou que o Corinthians conseguiu fechar esse ano. Caio Maciel, muito obrigada pelas informações.